olha que lindas essas mochilas anti-furto. Olha que coisa mais amada. Mini mochila Malu, em homenagem à minha amiga Maria de Lourdes, lá do meu grupo VIP do WhatsApp. Beijo, Malu! Olha só, então, como vocês viram, né? Ela tem um espaço bem bacana. Gente, para quem não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy, tá? Olha só, ela tem esse bolsinho aqui dentro para um celular, né? Alguma outra coisa. Um espaço bem legal, como vocês viram ali, né? Eu coloquei uma agenda, carteira, algumas coisinhas. Aqui nesse outro bolso aqui, de mais fácil acesso, ó, também pode colocar um celular. E a parte da frente é com esse detalhe lindo aqui, com zíper, né? Ela é uma mochila anti-furto. Muita gente pergunta, como assim anti-furto? Se ela pode ser roubada. Anti-furto, porque é assim, ó. A parte que tem a abertura principal fica para as costas, ó. A parte que fica exposta é uma parte que não tem bolso, não tem abertura. Tem só esse bolsinho aqui de detalhe, que tu pode colocar alguma coisa sem valor, né? Um bilhetinho, alguma coisa que não tenha muito valor, né? E aqui sim, aqui tu coloca a tua carteira, as outras coisas. Por isso que a gente chama de mochila anti-furto, essas que a abertura fica virada pro lado das costas, tá? Então ela é muito fácil de fazer. Eu vou ensinar a fazer o molde dela também, então não se preocupa. Vou passar aqui o molde, eu não fiz PDF do molde, tá, gente? Então tem que fazer aí conforme eu vou ensinar, é bem fácil, não tem muito segredo não. Então, antes de começar a aula, eu queria falar para vocês que eu tenho os kits de materiais dessas bolsinhas, nessas duas versões, já estão disponíveis lá no site. Nessa versão aqui de borboleta, nesse azul marinho aqui com essas borboletas lindas, e nessa aqui de mandala rosé, tá? Ó, o kit vai completinho, eu vou mostrar depois aqui. Vai já cortado, conforme o molde, conforme a medida, vai tudo cortadinho, é o kit pega e monte, tá? O nome já diz, é para pegar e montar, não precisa cortar nada, já vai tudo certinho, tá bom? O material aqui, depois eu mostro pra vocês. Isso aqui é um nylon linho mescla, nessa cor de jeans aqui, tá? Ele é plastificado, o que deixa ele mais firmezinho, né? E esses tecidos aqui dos bolsos, esse detalhe aqui, é tricoline 100% algodão, estampa digital, tá bom? E por dentro, ela é forrada em tricoline 100% algodão, não estampa digital, estampa normal, mas algodão também, tá? Tudo material bom. Nessa aqui é alça chique, dessa aqui listrada. Nessa outra versão é alça acetinada, tá? Tudo material de primeira, só que são poucas unidades, então eu não sei quando tu vai estar vendo esse vídeo, a quantidade lá no site é limitada, tá, gente? São poucas quantidades de cada que eu coloquei lá, tá bom? Então vamos lá pro material, pro passo a passo. Então já vai deixando aquele like, não esqueça de se inscrever no meu canal, quem ainda não tá inscrita, de ativar o sininho aí das notificações para ficar sempre por dentro das novidades e de compartilhar nos seus grupos com as suas amigas, tá bom? Gente, para quem for fazer com o material que tem em casa, eu vou passar tudo certinho as medidas, então não se preocupe, não é só para quem tá adquirindo o kit, tá bom? Vamos lá então. Bom, gente, aqui eu tenho um retângulo na medida de 30 de largura por 35 de altura, tá? Então eu vou dobrar ele aqui na altura pra gente fazer a marcação, pra gente fazer o corte nos dois lados iguais, né? Pra ficar tudo parelhinho. Aqui embaixo eu vou fazer uma caixinha de leite de 5 centímetros. Pra quem não sabe o que é a caixinha de leite, é esse quadrado que a gente faz aqui embaixo, que depois de costurado dá profundidade à peça, tá? Como se fosse uma caixinha de leite mesmo, por isso que a gente chama por esse nome. Ó, feito isso, fiz a caixinha de leite aqui embaixo. Agora, aqui em cima, ó, do cantinho pra dentro, tu vai medir 4 centímetros e vai fazer uma marcaçãozinha ali. Vou medir aqui pela minha placa, 4 centímetros. Daí, vai pegar uma régua e vai juntar aqui do cantinho da caixinha de leite, aqui embaixo, aqui dessa quina, até lá aquele pontinho. Vai fazer um traço na diagonal. Agora, aqui, vai medir mais 5 centímetros e vai fazer uma marcação. 5 centímetros, fiz a marcação ali, tu vai descer 1 centímetro pra baixo, ali naquela marcação que tu fez. 1 centímetro só. Isso aqui é só pra margem de costura. Aí, agora, aqui na dobra, ó, no meio, tu vai medir 3 centímetros e vai fazer uma marcação. 3 centímetros da dobra pra baixo, tá? Faz uma marcação, entra 1 centímetro também pra dentro.
assim, tá? Agora, a gente vai juntar aqui, com um objeto redondo de mais ou menos 12 centímetros, que é um CD, tá? Quem não tem um CD, então procura alguma tampinha, um pires, alguma coisa nessa medida aí, mais ou menos. Ó, vou juntar ali as duas pontinhas do risco que a gente fez pra dentro, né? E agora eu vou cortar aqui. Ó, esse é o molde principal, então, que vai ser a parte da frente. Aí eu vou precisar que tu corte mais dois iguais a esse aqui, tá? Eu não vou fazer isso porque eu já tenho ali meus moldes, né? Eu vou mostrar pra vocês como que faz. Então, tu vai ter um inteiro desse aqui. E com os outros dois iguais a esse, a gente vai fazer a parte da frente e também depois os bolsinhos, tá? Então, digamos que tu pegou o outro molde igual, né? Vamos dobrar aqui na posição que a gente tava antes. Agora, aqui, pra baixo, tu vai medir 5 centímetros. Faz uma marcaçãozinha ali, nos 5 centímetros. Aí, depois daqui de cima pra baixo, tu vai medir 14 centímetros. Aí, agora, aqui, desse aqui que tu marcou 5, tu vai entrar 2,5 centímetros pra dentro. Reto, tá? E agora, aqui, tu vai juntar a pontinha ali dos 2,5 centímetros aqui com essa aqui dos 14 centímetros. Só que a gente não quer que fique quadrado assim, com esse bico. A gente vai dar uma arredondada aqui pra suavizar. Então, como que a gente vai fazer? Vai subir aqui, ó, 1 centímetro. Bem no meio dessa barra, tu sobe 1 centímetro aqui, a olho mesmo, tá? 1 centímetro. E aí, tu vai arredondando. Aí, aqui é a mão livre mesmo, ó. Aqui dessa pontinha, tu vai arredondando, ó, subindo aqui 1 centímetro ali, tá vendo? E chegando lá embaixo de novo nos 14. Ó, a gente vai cortar por essa parte arredondada que a gente fez. Aqui, se ficar um pouquinho diferente do meu, não tem problema, tá? Não tem problema, o importante é aqui, ó, no cortar, tu cortar certinho, né? Que a gente vai dividir isso aqui em duas partes. Ó. Aí, aqui vai ser a parte de cima e aqui a parte de baixo. Aqui nesse meio a gente vai pregar o zíper, tá bom? Então, agora, eu vou mostrar como que faz o bolso. Os bolsos, aqueles que vai o zíper, né? Aquele detalhe bonito que vai na frente. Então, aqui, ó, nós vamos pegar a outra parte igual àquela que a gente fez. Vamos dobrar também no meio pra fazer a marcação do bolso. Aí, aqui tu vai medir de baixo pra cima, aqui no meio, tu vai medir 16 centímetros. Faz uma marcaçãozinha ali. Aí, aqui, na outra pontinha aqui, ó, da caixinha de leite, da caixinha de leite pra cima, tu vai medir 21 centímetros. Aqui é a mesma coisa, a gente vai riscar aqui só pra ter uma base, né? Só pra ter uma ideia, ó, juntando um ponto com o outro, uma marcação com a outra. Só que a gente não quer que ele fique assim reto, né? A gente quer que fique arredondadinho. Então, bem aqui no meio do traço, a gente vai subir 1 centímetro, que nem a gente fez lá no outro lado. E vamos com a mão aqui, a mão livre, arredondando, ó. Ó, chegando aqui, já começa a descer tudo suavemente, assim. Agora, aqui a gente vai cortar. Aí, aqui no meio a gente corta, ou se não, se quiser cortar depois o tecido inteiro, assim, e cortar o tecido, daí fica a critério de cada uma, né? Eu vou cortar aqui, ó. Depois, na hora de montar, lembrando que é um bolso pra cada lado. Pode usar apenas um dos moldes, né? Que daí tu corta um bolso assim e o outro assim, espelhado, né? Não podemos esquecer esse detalhe. Aí, aqui, ó, gente, nesse cantinho aqui, ó, nesse cantinho aqui do meio, onde a gente dividiu, ele fica assim, com esse bico, né? Nessa parte, a gente dá uma arredondadinha aqui, ó, a mão livre mesmo com a tesoura, só pra tirar esse bico, ó. Só tirei o biquinho. E depois, não, a gente vai pregar o zíper aqui e fica mais fácil do que com aquela quina, né? Então, ó, só tirei o biquinho ali, tá? Só isso.
De molde, então, o que a gente vai precisar é isso, o resto é só medidas, tá bom? Vamos lá, então, pro material, pro passo a passo? Bom, gente, então eu vou abrir um dos kits aqui já pra gente fazer, e quem for fazer com o material que tem em casa, já presta atenção nas medidas também, tá? Pra cortar aí tudo certinho. Ó, começando então pela parte dos moldes, tá? Aqui eu cortei uma vez no tecido de fora e uma vez no de dentro. Aqui no tecido de fora eu tô usando nylon linho mescla, nessa cor jeans aqui, ele é plastificado por dentro, que dá uma certa estrutura já, por isso eu não vou estruturar, tá? De forro eu tô usando tricoline, 100% algodão, nesse aqui. Esse material é o que vai no kit. Gente, quem quiser fazer de tricoline estruturado na manta ou o material que tiver acostumado a usar, pode fazer, tá? Aqui é só uma ideia, então. Daí vem no kit, já vai tudo cortadinho, assim, conforme o molde que eu ensinei, né? Ó, aqui pra parte da frente, a parte de baixo, né, da parte da frente também. Uma vez de cada, um no de fora e um no de dentro. Pra parte de cima, da frente, a mesma coisa, tá? Um de cada. Aí, pra fazer o bolsinho aquele da frente, que tem o detalhe em zíper, ó, vai nesse tecido aqui, tricoline estampa digital, 100% algodão, nessa estampa de mandala. Olha que lindo, tá? Então, quem for cortar o tecido que tem em casa, não esqueça de cortar espelhado, tá, gente? Coloca direito com direito aqui e corta, pra dar certinho, tá? Então, vai, no kit vai aqui, ó, uma vez de cada, né, no estampado, e uma vez de cada no mesmo tecido que eu vou usar pro forro, também cortei espelhado. Na verdade, é assim, né? Aí, depois, vai um bolso embutido, né? No lado de fora, na parte de trás, vai um bolso embutido. Então, aqui tu corta, aqui eu cortei um tricoline comum. Então, tu corta aí na medida de 28 por 21. E o bolsinho de dentro, corta duas vezes, ó. Cortei uma vez no estampado e uma vez no tecidinho de dentro, aquele que faz o composê, na medida de 20 por 13. De tecido é isso aqui, tá? Que a gente vai precisar. Aí, depois de alça, ó, também anota aí já as medidas, que elas já vão cortadinha aqui no kit, ó. Vai duas alças de 90 centímetros, duas, tá? Que é pra alça principal da mochila. Pra alcinha de mão, uma medida de 22 centímetros. E pros pezinhos da alça, duas medidas de 12 centímetros cada uma. Aqui eu tô usando alça chique de 3 centímetros de largura, tá? Mas tu pode usar mais estreita, fica a teu critério. Depois de zíper, também já vai cortadinho nas medidas. Então, tu corta aí, ó, 2 de 37 centímetros, um para abertura principal e o outro para aquele bolso da frente que faz aquele detalhe com zíper, tá? E o menorzinho é 26 centímetros, que é pro bolso embutido. Depois de ferragem, ó, de ferragens a gente vai precisar, que é o que vai no kit, ó, duas meia argola na medida da alça, né, de 30 milímetros ou 3 centímetros, dois reguladores de alça e 4 cursores, tá? E de material era isso aqui, tá bom, gente? Isso aqui tudo vai no kit, assim como eu mostrei, assim como eu abri, tá? Vai tudo certinho, dobradinho, cortado nas medidas, conforme o molde. Quem for fazer com o material que tem em casa, como eu já falei, né? É só seguir essas mesmas medidas, faz o molde lá e corta o teu material exatamente do tamanho do molde. Não precisa deixar margem de costura, porque já tá tudo calculado, tá bom? Então, vamos agora pro passo a passo. Vamos começar, então, fazendo aquele bolso bonito. Então, a gente vai pegar o zíper, um daqueles de 37 centímetros. Vamos abrir ele. E nós vamos pregar uma parte em cada ladinho aqui, tá? Então, aqui, ó. Vamos pegar o lado direito do zíper, que é o lado que tem os dentinhos elevados, né? E vamos colocar direito com direito. Ali pode deixar sobrar um pouquinho, aqui embaixo também vai sobrar um pouquinho, tá? E aí, a gente vai pregar ele bem na beiradinha aqui do tecido. A costura mais próxima possível dos dentinhos do zíper. Agora, eu vou pegar uma parte do forro, ó, já deixei certinho aqui, e vou colocar direito com direito do tecido, tá? Cuida sempre pra colocar o lado certinho, ó, aqui é o lado da caixinha de leite. Vou colocar aqui e vou passar uma costurinha exatamente em cima de onde eu passei. Então, eu posso fazer isso pelo lado de trás aqui, ó, que eu tô enxergando a linha, né? E eu bato a costura bem em cima.
Aí agora bem aqui nesse cantinho aqui, ó, dessa voltinha, a gente dá um pique. Eu não gosto de dar pique no zíper, tá? Mas eu vou dar nesse caso aqui, ó. Só que eu vou dar o pique e vou dar uma seladinha com isqueiro. Ó, dei 3 piquezinhos aqui, só pra ele não ficar repuxado. Aí aqui onde eu dei o pique ali, ó, no zíper, eu vou dar uma seladinha com isqueiro pro zíper não desfiar. Eu normalmente não dou pique no zíper, mas é que como essa parte não tá estruturada, é só tecido com tecido mesmo, né? Aí o zíper acaba ficando mais duro que o tecido, aí ele repuxa. Ó, agora a gente vai virar pro lado direito e rebater. Prontinho, um lado tá pronto. Agora a gente vai fazer o outro lado, repetir o mesmo processo com a outra parte do zíper, tá? Tudo igual. Feito isso, a gente vai alinhar aqui embaixo, né? E vamos colocar o cursor de baixo pra cima. Vamos fechar até uma certa altura mais ou menos e vamos pegar a parte aqui da frente, né? Vamos colocar aqui, vamos ver até que altura a gente vai deixar aberto. Ó, daí aqui a gente vai fechando até ficar na altura que a gente quer ali, tá? Que fique tudo retinho aqui, né? Parelhinho. Aqui pode sobrar o tecido, alguma coisa, depois a gente refila o que tiver sobrando. Aí agora nós vamos passar uma costurinha aqui na beiradinha, bem na beiradinha, em toda a volta, tá? Depois a gente tira o excesso de zíper e dá uma seladinha com isqueiro. Quando passar aqui em cima dos dentinhos, pode dar um retrocesso, pra deixar ele bem fechadinho. Aí aqui eu aconselho clipar ou alfinetar, que é pra não sair nada do lugar. Olha que lindo, gente, parece uma blusa, né? Agora eu vou aproveitar e pregar minha etiqueta. Então, eu vou pregar bem aqui no meio, ó. Então, eu vou dobrar aqui. Eu dobrei e fiz um vinco bem aqui no meio, já pra pregar minha etiqueta. E aproveitei e dei um pique ali também, que depois a gente vai precisar disso pra juntar com a outra parte, tá? Então, eu vou colocar ela bem aqui no meio. Agora, a frente já tá pronta, é isso aqui mesmo. Olha que simples de fazer e deixa uma riqueza de detalhe, né? Eu vou aproveitar e já vou deixar as alças pregadas aqui na parte da frente, que é a parte mais simples, né? Bom, aqui peguei todas as alças. As duas menores, que é os pezinhos da alça, as de 12 centímetros, a gente vai passar na meia argola. E nós vamos colocar aqui, ó, pode marcar uns 2 centímetros acima aqui da quina da caixinha de leite, tá? Só que tu não vai botar ela reta assim, ó, tu vai deixar ela direcionada pro meio, lá pra cima aqui, ó. Ó, deixa ela em direção ali. Isso aqui, ó, tá? Ela vai ficar com esse bico aqui, não precisa cortar. Pode deixar isso aqui depois vai ficar pra dentro, não vai aparecer, né? Pode deixar até como margem de segurança, né? Pra não desfiar. Aqui a gente passa uma costurinha bem na beiradinha e bem reforçada.
Como essa mochila não tem folha, então pode sobrar a alça pra dentro, tá? Ela vai ficar escondida pra dentro do forro, então não precisa cortar esse excesso. Agora vamos pegar a alcinha de mão, que é a de 22 centímetros. E nós vamos fazer uma costurinha aqui no meio. Vamos dobrar ela aqui ao meio, ó. Aí tu vai marcar 5 centímetros de cada lado que tu não vai costurar, tá? Deixa eu pegar minha mini reguinha aqui. Aí aqui a gente vai fazer, então, uma costurinha bem na beiradinha, de uma marcação a outra. Pronto, ela fica assim, né? Aí agora, a gente quer que ela fique assim, ó. Tá? Então, nós vamos deitar aqui o lado direito dela, assim, e vamos pregar bem aqui, ó. Aqui onde a gente deixou aquele 1 centímetro, ó, aquilo ali é margem de costura. Então, logo no que termina aquilo ali, já posiciona ela assim, tá? Aqui, depois assim, ó. Pode deixar passar meio centímetro pra dentro também, como margem de segurança. Ó, ela fica assim, parece que repuxada, né? Porque tá pra dentro. Depois, quando ela ficar na posição certa, ela vai ficar assim. Viradinha pra dentro, ó. Tá? Então, por enquanto, deixa assim. Eu deixei ali, ó, mais ou menos meio centímetro pra fora, que é o que vai ficar depois pra dentro também. Vamos selar isso aqui. Agora, nós vamos pregar as alças grandes aqui, ó. Então, nós vamos colocar assim, ó, bem centralizadinho. O que tu deixar sobrar de um lado, deixa sobrar do outro, ó. Pode também deixar passar ali, ó, meio centímetro mais ou menos. Uma costurinha na beiradinha. Tá prontinho. Agora eu vou recolher um pouco essa alça aqui, ó. Vou dar uma dobradinha nela, pra gente não costurar ela depois, né? Pra ela não ficar incomodando também. Pronto. Vamos reservar essa parte, então. Agora, vamos pegar o forro grande, né? Dessa mesma parte, e vamos fazer o bolso. Aquele bolso interno. Que é bem simples, muito simples. Ó, nós vamos colocar direito com direito. Aí, só cuida se o teu tecido tem sentido, né? O meu não tem. Só o do forrinho que tem sentido. Então, cuida, ó. Nós vamos deixar a abertura pra cima. Vamos fazer uma costura em toda a volta, deixando aqui uma abertura de uns 10 centímetros, mais ou menos, pra gente desvirar. Agora, a gente corta esses cantinhos aqui, esse excesso de tecido. E vamos virar. Agora, a gente fecha aqui essa abertura, ó, fazendo uma bainhazinha, ó. Usa a mesma margem que tu usou pra costurar, usa dobrando pra dentro, a mesma margem, pra ficar retinho, tá? Passa uma costurinha bem na beiradinha. Aí, pode passar de uma ponta a outra pra ficar... Aí, aqui na volta, a gente rebate já pregando no forro. Então, aqui, ó, vamos dobrar o meio. E vamos linkar bem aqui, vamos marcar bem. O forro, a mesma coisa. Inclusive, o forro já pode dar um piquezinho em cima e embaixo, que depois a gente vai usar esses piques, quando for juntar tudo. Agora, a gente vai alinhar essa marcação que a gente fez aqui, né, bem centralizado. E aqui, deixa eu te dar a medida. 7 centímetros, tá? Vai deixar uma distância de 7 centímetros aqui da parte de cima pra baixo. Aí, a gente já pode fazer uma costurinha aqui em toda a volta. Então, a parte da frente tá todinha pronta. Agora, vamos trabalhar a parte de trás, que é a parte da abertura, né?
Então, antes de mais nada, a gente vai fazer aquele bolso embutido da parte de trás, que é aquele corte de 28 por 21, tá? Então, aqui, ó, nós vamos medir do topo do tecido para baixo 2 centímetros e das laterais para dentro 2 centímetros também, e vamos fazer uma linha reta nessa marcação. Feito isso, vai descer a régua 1 centímetro e vai fazer outro risco paralelo a esse. Vamos fechar aqui dos ladinhos, formando um retângulo. Assim. Agora, nós vamos posicionar. Esse meu tecidinho não tem direito nem avesso, tá? Se o teu tem avesso, essa marcação a gente faz pelo lado do avesso. Agora, a gente vai colocar direito com direito aqui. Então, aqui também tu vai deixar bem centralizadinho. E aqui, ó, essas pontinhas do tecido, deixa alinhada com essa pontinha aqui das laterais, tá? Então, pode usar uma régua aqui pra alinhar. Ó, então, é nessa medida aqui que tu vai deixar o forrinho do teu bolso. E aqui, bem centralizado. Pra ele não ficar tortinho, né? Aí, já colocado no lugar, vamos passar uma costurinha aqui bem em cima desse retângulo que a gente fez. Pronto, feito isso, a gente vai fazer um corte bem no meio aqui de onde a gente fez essa costura. Então, a gente vai dobrar aqui, ó, só pra poder dar um pique, pra poder entrar com a tesoura. Ó, fiz um corte bem ali no meio, entre uma costura e outra, tá? Agora, eu venho aqui com a tesoura, ó, e vou até quase ali o fim da costura, ó. Deixa meio centímetro, mais ou menos, antes de chegar ali no final. E aí, tu dá um piquezinho pra cada lado aqui na diagonal, ó. Vai lá perto da quina da costura, com cuidado pra não cortar a linha. Ó, vai ficar aquilo ali, ó, tipo um triângulozinho ali. Tá? Agora, a gente faz a mesma coisa aqui pro outro lado. Agora, nós vamos jogar esse forro lá pra trás, aqui pela abertura. Agora, aqui, como o meu material não dá pra passar a ferro, pra abrir as costuras, eu vou colocar uns alfinetes. Tem que abrir bem essas costurinhas. Então, se tu estiver usando material de algodão aí, tricoline, pode passar no ferro, tá? Ó, tem que ficar assim, tá? As costuras bem abertas. Uma dica que eu dou é quem for colocar alfinete, coloca mais afastadinho aqui da abertura, pra poder costurar, né? Sem precisar tá tirando o alfinete. Aí, agora eu vou pegar o meu zíper, eu já tô aqui com o cursor colocado, e vou posicionar aqui, ó. Aí, cuida pro zíper abrir da esquerda pra direita, tá? Então, deixa nessa posição. Ó, eu vou encaixar ele aqui. Aí, aqui eu vou colocar um alfinete de cada lado, mantendo o meu zíper esticadinho, tá? Não deixa ele muito solto, assim, pra ele não ficar ondulado. Então, dá uma pequena esticadinha nele quando for pregar aqui o alfinete, né? Agora, a gente vai passar uma costurinha em toda a volta aqui dessa abertura, fazendo pesponto e já prendendo no zíper. Costurinha bem na beiradinha aqui da abertura, tá? Ah, quando passar aqui em cima dos dentinhos do zíper, dá um retrocesso pra gente manter o zíper bem fechadinho. Agora, a gente pode cortar esse excesso de zíper aqui e dar uma seladinha nas pontas. Vamos fechar o bolso, então. Ó, vamos juntar ali pontinha com pontinha do tecido. Vou fazer aqui pela parte da frente que fica mais fácil.
Ó, levanta aqui o tecido, passa uma costurinha aqui na beiradinha. Nessa parte aqui, ó, do zíper, pode passar a costura mais próxima possível do zíper, tá? Depois aqui do outro lado, na beiradinha também. E tá prontinho o nosso bolso embutido. Agora, vamos começar a colocar o zíper, então, da abertura principal. Então, aqui nós temos isso aqui, né, as duas partes. Nós vamos colocar o zíper aqui no meio, então. Então, aqui nós vamos fazer assim, ó, nós vamos dividir o zíper, que fica mais fácil de costurar. Vamos pregar uma parte do zíper em cada parte do tecido. Começando aqui, então. Vamos pegar o lado direito do zíper, virado contra o direito do tecido. Pode deixar sobrar um pouquinho de zíper para cada lado, que é pra gente colocar os cursores depois. Aí, aqui, gente, nessas partes, assim, ó, como aqui é muito curvo, né? O que que eu faço? Primeiro, eu passo uma costura bem na beiradinha do zíper, aqui com tecido, margem com margem. Depois, eu passo outra costura, daí sim, mais próxima possível dos dentinhos do zíper, tá? Aí, eu fazendo assim, o meu zíper fica todo sentadinho, não precisa dar pique no zíper. Ó, ele fica como se fosse uma costura dupla, olhando aqui por trás, dá pra ver, ó. Agora, eu vou pegar o meu forro, vou colocar direito do forro virado contra o direito do tecido. Vou posicionar aqui, vou passar uma costura exatamente em cima de onde eu acabei de passar. Então, dá pra fazer isso aqui pelo lado de trás, ó, que tu tá enxergando a costura. E pode bater bem em cima. A costura que eu falo aqui agora é aquela que a gente fez por último, a mais próxima dos dentinhos do zíper, tá? Então, aqui a gente dá uma clipadinha pra não sair do lugar. Pronto, agora a gente vira pro lado certo e rebate. Ó, fica assim. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, nós vamos fazer com essa outra parte aqui, tá? Tudo igual. Aqui, vamos dar um piquezinho no meio, tanto no forro como nessa parte aqui, que depois fica melhor de posicionar. Aí, só um detalhe, aqui pra rebater, nós vamos alcançar aqui o forro, ó, lá em cima primeiro, vamos colocar tudo no lugar. Vamos colocar uns alfinetes aqui, uns clips, pra gente rebater o forro bem certinho. Ó, coloquei tudo no lugar aqui o forro. Aí, agora nós vamos rebater aqui, ó, esse biquinho aqui, ele fica dobradinho assim mesmo. Depois a gente vai cortar fora isso aqui que tá sobrando, tá? Ele vai encaixar bem direitinho ali depois. Então, aqui, ó, a gente vai rebatendo e vai ajeitando. Vai rebatendo e vai ajeitando pra não rebater com franzido, assim, né? Não rebater tecido dobrado aqui, tá? Daí, nós vamos rebater tudo aqui. Aí, depois aqui a gente já aproveita, vem e fecha, passando uma costurinha bem na beiradinha.
Pronto, essa parte fica assim mesmo, mas depois de colocado aqui, ele se ajeita, tá? Então, agora que é o seguinte, nós vamos dobrar aqui ao meio, ó. A gente até já deu o piquezinho ali, né? Mas a gente vai fazer uma marcação aqui, bem no meio. Ó, vamos vincar bem. Esse outro aqui também. Ó, daí nós vamos colocar os cursores, um de cada lado, cuidando para esse vinco ficar alinhadinho com esse, tá? Tem que ficar bem retinho aqui. Prontinho. Ó, bateu bem certinho ali o risco, o vinco do meio, tá? Aí, agora aqui, ó, a gente corta reto, seguindo aqui essa diagonal. E vamos selar essas pontinhas do zíper. Também dá pra passar uma costurinha em cima dos dentinhos do zíper. Agora, vamos começar a juntar as partes, então. Então, aqui a gente deixa tudo certinho, né? Não deixa nada aqui na beiradinha pra não correr o risco de costurar junto. Vamos colocar aqui, ó, direito com direito. Aí, aqui nós vamos clipar tudo, tá? Deixar tudo bem alinhadinho. Tudo no lugar, agora a gente vai pegar o forro e vamos colocar direito do forro com direito do forro, ó. Aqui. E vamos alinhar todo ele aqui nos clipes junto com as outras partes. Aí, aqui por esse outro lado, que a gente tá enxergando melhor, nós vamos passar uma costurinha aqui, ó. Da quina aqui da caixinha de leite, toda a volta, termina aqui na outra quina, tá? Aqui embaixo deixa aberto por enquanto. Margem de costura de 1 centímetro, que é pra gente pegar tudinho, não ficar nada escapado. Esses cantinhos aqui, ó, esses biquinhos, esse excesso de tecido aqui, a gente corta fora. Pra não ficar muito grosso depois quando desvira. E agora, aqui nessa parte arredondada, a gente dá uns piques, pra ele não ficar repuxado. Só não precisa dar pique na alça ali, né, naquela parte da alça que ficou pra dentro. Só nos tecidos mesmo. Agora, aqui embaixo, nós vamos isolar aqui, ó, o forro e vamos prender uma parte na outra das partes de fora, tá? Deixa o forro sem costura. Costura de 1 centímetro também. Agora, a gente isola essa parte e vamos fechar só o forro. Só que daí o forro nós vamos fechar só um pouquinho aqui, ó, uns 3 centímetros aqui e uns 3 centímetros aqui. O restante aqui no meio a gente deixa aberto pra gente poder desvirar. Ó, aqui no meio, então, ficou aberto ali o forrinho, tá? Agora, nós vamos fechar as caixinhas de leite, assim, ó. Então, aqui essa parte é meio chatinha, mas é pra gente não precisar usar viés, tá? A gente vai fazer as costuras todas embutidas. Ó, vamos abrir essa caixinha de leite aqui do tecido principal. Alinha ali costura com costura. Deita uma costura para um lado e a outra para o outro. Vou colocar aqui um clipezinho de cada lado já para não perder a posição. Aí, aqui, ó, eu venho e abro o do forro também, ó. Do mesmo jeito. Ó, vou alinhar ali costura com costura. E aqui eu vou prender aqui nesse outro clips,
junto com essa outra parte. Ó, aqui fica repuxadinho assim, mas depois ele se ajeita, tá? Vou fazer uma costura única fazendo as duas caixinhas de leite. Margem de 1 centímetro também. Ó, fica assim. Agora, no outro lado a gente faz a mesma coisa. Agora, nesse outro lado vai ficar um pouquinho mais difícil ainda, porque vai ficar repuxando aqui, tá? Mas depois, quando desvira, ele fica perfeito. Pronto. Agora, aqui pela abertura do forro, a gente vai desvirar ela. Vamos puxar ela todinha aqui para essa abertura. Agora, aqui, antes de fechar a abertura do forro, nós vamos abrir aqui o zíper, ó. Vamos trazer pra fora aqui a parte de cima. E aí, por aqui, por essa abertura, a gente vai lá em cima e vai ajeitando esses cantinhos aqui pra abrir. Pronto. Agora, a gente já pode fechar, então, aqui, que nem a gente fechou o forro do bolso embutido, né? Fazendo aquela bainha, usando a mesma margem de costura de 1 centímetro. Coloca pra dentro e passa uma costurinha bem na beiradinha. Prontinho, agora a gente já pode virar o restante. Ó, aqui como fica bem certinho a caixinha de leite. E por dentro também, ó. Não sei se dá pra ver. Mas fica tudo embutidinho, tudo presinho lá no fundo. Aqui tudo se ajeita, no final tudo dá certo. Agora vamos fazer nossa alcinha, né? Olha que linducha. Bom, então a alcinha agora é muito simples, né? Vou pegar os nossos reguladores. Então, vai vir com a alça aqui, ó. Vai passar de baixo pra cima, de cima pra baixo. Ó, assim, ó. Tem que ficar pra cima a regulagem, tá? Aí, cuida aqui pra não ficar torcido. Aí, vem, ó, de fora pra dentro, aqui na meia argola. Volta aqui, de cima pra baixo e faz o mesmo movimento, ó. Entra aqui de baixo pra cima. Depois de cima pra baixo. Vou dar uma seladinha aqui na minha alça. Agora, a gente vai prender essa partezinha que sobrou aqui na parte de trás da alça, ó. Pra tu ter certeza que tá prendendo no lugar certo, é só segurar ali e puxa aqui, ver se vai correr a regulagem, tá? Aqui não precisa ficar tão grande ali. Aí, a gente vai prender, então, na parte de trás, aí tu dobra uma vez ali, ó, 1,5 centímetro, mais ou menos, e faça uma costurinha dupla aqui, ou ou coloca rebite, né, como tu preferir. Vou fazer aqui e depois já vou fazer outra alça. Gente, tá pronta a nossa mini mochila Malu. Olha que coisa mais lindona. Apaixonada por esse modelinho aqui. Olha como ela fica bem espaçosa ali dentro. O bolsinho fica na altura ideal. Ó, nem muito pra baixo, nem muito pra cima. Fica bem na abertura aqui, né?
Nesse bolso aqui cabe celular, como eu mostrei ali no começo. Nesse de dentro também cabe celular. Então, ela fica bem segura, porque a abertura dela principal fica para as costas, né? E a outra parte é só de enfeite. Mas se quiser, pode botar alguma coisa que não tenha muito valor, assim, um bilhete, alguma outra coisinha, né, que queira colocar aqui. Se não, deixa só assim para enfeite mesmo. Aí, uma dica que eu dou, quando a gente termina uma peça, para abrir bem essas costuras aqui, ó. O que eu faço? Eu coloco enchimento. Aí, tu pode colocar enchimento de retalho, de saco plástico, de papel. Ó, aqui eu vou colocar um saco cheio de retalhozinhos, que eu já guardo para isso mesmo. Completa todos os espaços da bolsa. Vou pegar umas sacolinhas. E aí tu deixa assim de um dia pro outro, ou da manhã à noite. Deixa um tempinho assim, ela vai ser enchimento, que ela vai ficar perfeitinha, as costuras vão se esticar todinhas. Ela vai desamassar. Ó, e aí até a hora de tu entregar para tua cliente, ela já vai estar assim, prontinha. Então, ficamos com essas duas opções aqui de kit, tá? Esse com essa estampa linda aqui de borboleta e essa com essa estampa aqui em rosé, tá? Essas duas versões aqui de kit já estão disponíveis lá no site, tá bom? Então, era isso. Espero que tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula.